Bom dia, irmãos. E nós vamos iniciar nosso tempo junto, hoje de manhã, como cada terceiro sábado do mês, estamos juntos e queremos dizer Shabbat Shabbat Shalom Shalom. a todos. Mas nós queremos começar esse tempo de oração, intercessão para Israel, de acordo com o nosso chamado, interceder para Israel com essa promessa, é uma promessa maravilhosa, escrito em Amós, e quando escutamos notícias tristes sobre destruição, sobre morte em Israel, nós queremos lembrar que Deus tem essa promessa maravilhosa e nós precisamos nesses dias agarrar na palavra de Deus e lembrar que em Amós 9:11, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, e essa referência, muito importante esse cântico, esse versículo também, porque fala do tabernáculo caído de Davi. E essa é uma referência, todo judeu sabia naquela época que o tabernáculo caído de Davi refere um tempo no início, no reinado de Davi, que judeus e gentios estavam juntos adorando o mesmo Deus. Então, essa é a nossa promessa também, que agora, nesses dias, Deus está restaurando esse tabernáculo de Davi. Essa profecia começou a ser uma realidade em 1948, quando Israel tornou um estado de novo e vimos a ressurreição do seu povo e a volta à terra, mas continua com a luta, apesar da luta, Deus vai cumprir todas as suas promessas. O Espírito de Deus sempre nos direciona a um aspecto e nós queremos focalizar nisso, em consolar. Em Isaías 40, um versículo que provavelmente todos conhecem: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E eu vejo isso como ordem da boca do Altíssimo Deus. Essa é a nossa tarefa como cristãos, de consolar o seu povo, o chamado, lógico, de todos os povos também. Mas Deus separou um povo específico para ser canal de bênção para todas as outras nações, inclusive o Brasil. Yeah. E é interessante que essa irmã aqui se chama irmã Nehama. E esse versículo em hebraico é Nahamu Ami. Ami é meu povo. Am-i, que refere a meu povo. Consolai, consolai o meu povo, Irmã, diz o vosso Deus. como o povo está esperando? Ontem nós estávamos com alguns judeus e, Na sinagoga, nós visitamos a sinagoga. e uma senhora, eu vi a dor nela, e eu peguei ela na minha, dei um abraço bem forte e eu falei, nós estamos orando para vocês. E esse conforto, quem conhece uma pessoa judeu e dá um abraço agora, esse tem muito valor, Importância. importância agora, de saber que tem pessoas que amam e oram. Sim, Senhor. Tu estás voltando para buscar a sua noiva.
os que te amam. E, Senhor, quando o seu coração bate para o teu povo, porque não voltou ao teu coração ainda em grande número, Senhor. Muito obrigado pelos judeus que reconhecem-te como Senhor e Salvador, como Cordeiro de Deus. Então, com esse oração hoje de manhã, une-nos com o teu povo, Senhor, e prepare-nos para o teu reino. Prepare-nos, Senhor, para os teus propósitos. Usa nós, o TJC2, no mundo todo, para estimular esse corpo unido, judeus e gentios no Messias, Senhor, que é o teu desejo. Isso pedimos em nome de Jesus. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Hoje vou estar fazendo aqui a parte de compartilhar com vocês um trechinho da palavra. Para facilitar um pouco, eu vou compartilhar com vocês o tema que nós vamos estar trabalhando, que já foi iniciado aí pelas irmãs, quando nos comentaram sobre a questão do Nahamu, Nahamu Ami, console, console o meu povo. Então, o que a gente vai estar falando aqui é sobre consolação, sobre alinhamento com Israel por meio da consolação. Aliás, dá até para explorar um pouquinho mais o Nahamu, que está no imperativo, né? Consolar, ou no imperativo consolai, e consolação, em hebraico, é Nehama, ou Nehamá, que é o nome da nossa irmã Nehama. Então, o nome dela significa consolação. Por isso que ela tem esse sorriso e esse coração enorme, porque Deus abençoou com esse nome, consolação. E por que que nós vamos tratar esse tema? Se nós lembrarmos um pouco da reunião que nós tivemos no dia 5 passado, que foi uma bênção, né? Tivemos lá o testemunho do irmão Hudson, falando o que Deus está fazendo ali em Foz do Iguaçu, e depois da Clari e as irmãs do seu grupo de oração, dando testemunho da paciência, do amor, da compreensão, como elas estão trabalhando, introduzindo o tema da necessidade de junção de judeus e gentios na formação do novo homem dentro da comunidade delas. E, ao final, nós tivemos a palavra do Daniel Utz, fechando o período que nós tivemos ali de ensino, né? E para ilustrar um pouco o fechamento disso, nós tomamos aqui Romanos 12, do 13 ao 15, onde nós temos aí Paulo orientando a igreja sobre comunicar aos santos as suas necessidades. E depois nos lembra que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E o que Daniel Woods fez naquele dia, que ele falou que o coração dele estava muito contente de ver como Deus está operando os esforços que nós estamos fazendo para essa aproximação com os judeus. Então, isso trouxe muito consolo, muita energia para ele. Mas no final ele diz, e eu considero isso como uma comunicação da necessidade à igreja, né? Ele disse, olha, meu povo está sendo perseguido, meu povo está sendo humilhado e precisa encontrar apoio, e precisa encontrar consolação. Então ele manifestou do coração dele essa necessidade, né? E nós, como irmãos, precisamos tomar essa necessidade e responder a essa necessidade. Eu acho que esse exemplo que a irmã Nehama nos coloca aí, de pegar e dar um abraço em uma pessoa que está com a sua dor, por ser judeu simplesmente, é um grande consolo e vai nessa direção do que nós estamos conversando aqui. Nós temos que chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram neste momento. E esse momento é momento de dor, momento de perseguição. Então, qual que é a proposta aqui? A proposta é nós entendermos um pouco mais a questão de alegrar e chorar, que basicamente, traduzindo em uma palavra, é empatia. Então, como que nós vamos ser empáticos? Quando que nós somos empáticos?
e como nós devemos tratar essa questão sobre uma perspectiva judaica, e também para entender, às vezes, ou prestar o serviço de consolação, de amor, nós precisamos aí conhecer quais são as dores, quais são o sentimento que os nossos irmãos judeus têm nesse momento. Eu, graças a Deus, como já comentei aqui, tive o privilégio, né, de trabalhar junto com os judeus ali no Chile durante 6 anos, então eu tive a oportunidade de entender um pouco mais essas questões, estando um pouco ali mais próximo. E a ideia é a gente, junto do que nós temos aqui aprendido e também do que nós temos aí a nível de liberação de informação, sobretudo pesquisas estatísticas, tentar entender um pouco mais esse sentido e ver qual deve ser o papel da igreja, o que que eu posso fazer nesse sentido, como nós temos que canalizar as nossas orações no sentido de permitir que a igreja console, permitir que a igreja abrace, como a irmã Nehama abraçou essa irmã judia, os judeus nesses dias. Amém? E quando a gente fala de empatia sob a perspectiva judaica, sobre a questão de como o judeu entende a empatia, eu acho que um exemplo claro que pode fazer-nos entender um pouco mais isso é a questão que foi muito publicada aí, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, sobre um soldado, Gilad Shaharit, que foi preso pelo Hamas em 2006. Ele ficou preso durante 5 anos em Gaza e, depois de uma longa negociação, ele foi solto em 2011. E nessa negociação, Israel liberou 1.027 presos palestinos, que em sua maioria eram terroristas, assassinos, e provavelmente depois que eles foram soltos, eles voltaram à sua atividade fim, à sua atividade anterior. E aí muito se perguntou, né, como um governo de um Estado se sujeita a tal condição, soltar 1.027 presos para resgatar um soldado. Por que essa desproporção toda? Como um governo pode se sujeitar a isso? Independente daí das questões militares, políticas, sociais, a resposta do governo foi essa. O governo disse que Shaharit é filho de cada mãe e irmão de cada cidadão, sendo sua perda a perda de toda a comunidade e não somente de uma família. Isso é compaixão. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, da dor dos sequestrados, então nós tivemos lá 2 centenas de pessoas sequestradas, estão lá com 100 e poucas pessoas sequestradas, e muitas vezes a nossa oração é pela família, para que Deus console a família, para que Deus liberte os sequestrados, para que traga paz às famílias que tiveram essa dor. Mas quando nós falamos de empatia, ela é um pouco mais profunda. Ela nos leva a questionar se nós estamos sentindo a mesma dor que aquela família está sentindo. Se nós estamos tomando ao irmão que foi sequestrado como um irmão nosso, né? Então, quando a gente fala da empatia, sobretudo aí na questão bíblica, na questão judaica, é pôr o sapato do outro, é sentir como o outro está sentindo. E a pergunta é se todas essas orações que nós estamos fazendo, ela também tem esse sentimento como um errado, como uma unidade nesse sofrimento todo que o povo vem passando. Não somente aos que estão diretamente ligados aí em Israel, com toda a guerra, com todo o atentado, com toda a dificuldade que uma guerra traz, mas também para os irmãos que estão fora de Israel. E aí envolve um pouco o que o Daniel tentou comentar conosco sobre a perseguição que os seus filhos vêm sentindo onde eles estão, nas universidades e por aí afora. E também, ilustrando um pouco isso, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas no dia 5 saiu uma reportagem vinculada aí na mídia sobre uma judia que tem uma loja ali em Arraial da Juta, na Bahia. O nome dela é Erta Bleslauer. E ela tem ali uma loja de souvenir e no dia 2 deste mês
essa loja dela foi invadida por uma mulher que quebrou, derrubou tudo que ela tinha ali na prateleira e começou a bater nela e gritar: sionista maldita e assassina de crianças. Essa mulher foi contida ali por pessoas que estavam ali próximo, chamaram a polícia e a coisa mais ou menos caminhou nessa direção. Então são exemplos pequenos que retrata o quanto esta guerra, além da dor que traz uma guerra para quem está vivenciando, vai trazer de perseguição, de rejeição, de ofensiva contra os judeus que estão fora de Israel também, né? E aí o que nós nos propusemos aqui? Primeiro, entender um pouco essa questão que nós precisamos sentir esta dor dos nossos irmãos judeus e ser um com eles nessa dor. E às vezes até me pergunto, né, se muitas vezes a oração que nós fazemos pelos judeus, um reconhecimento a Jesus, muitas vezes pode até, olhando para o meu caso pessoal, ser uma oração egoísta. Em que sentido? Uma vez que tenho conhecimento que Deus nos algemou nesse processo de redenção, fazendo um novo homem, né, fazendo uma nova humanidade para esta redenção da humanidade, para essa redenção da noiva, da igreja. Muitas vezes eu estou orando pelo judeu, olhando para a minha salvação, olhando para a minha pressa de que Jesus venha logo. Então, será que muitas vezes eu não tenho essa confusão ou muitas vezes esse estímulo de oração pouco na questão por amar, por querer compartilhar, por querer estar junto desse meu irmão, compartilhando de mim para com ele e receber dele para comigo, e olhando muitas vezes a minha necessidade nesse processo salvífico. Então, acho que, como igreja, nós precisamos entender esse processo. Como igreja, nós precisamos orar para que a consolação, para que esse sentimento de empatia cresça na igreja, cresça no meio de nós e, e não precisa, não estamos falando de investimentos financeiros, não estamos falando de grandes movimentos, estamos falando de gestos ativados pelo amor, ativados pela doação, como esse exemplo, eu volto de novo, da irmã Nehama, um abraço. Ela olha nos olhos, percebe a dor e devolve um abraço. Às vezes a gente encontra pessoas, percebe essa dor e passa em branco, né? Então, onde está a nossa capacidade de empatia? Onde está a nossa ativação de Romanos 12, né? De chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E vamos ver, então, um pouco mais agora dentro do cenário de dor, o que sentem, como está no mundo mais ou menos essa questão da dor dos judeus nos nossos dias. E para isso a gente fez uma busca para ver o que nós temos aí de pesquisas, de números sobre a questão de perseguição dos judeus atual. E encontramos alguns relatórios sobre isso feito na Europa e alguns números também da comunidade israelita brasileira sobre registros também do que tem passado aqui no Brasil. Então vamos usar esses dois números. Lógico que não vai nos dar um panorama completo, pelo menos vai nos ajudar aí a entender, a usar isso como uma amostra da situação que nós temos hoje no mundo, ok? Bem, começando aí por essa questão da perseguição na Europa, nós temos dados aí da Agência de Direitos Fundamentais que a cada período faz uma pesquisa sobre a condição do antissemitismo na Europa especificamente. E nós temos aqui uma pesquisa que eles fizeram em dezembro de 2018, então já estamos falando aí de pelo menos 6 anos aí, que foi feita a última pesquisa, onde ele traz o percentual de pessoas que foram ofendidas ou ameaçadas, de judeus ofendidos ou ameaçados na Europa. Claro que o gráfico assusta um pouco, mas nós vamos devagar aqui para entender bem. Aqui nós temos os países da Europa em ordem decrescente dos números de ofensivos e de ofensas e ameaças feitas a judeus, tá?
Então, o maior deles aí é a Alemanha. E nessa pesquisa, eles consideraram aí 16 mil judeus, responderam essa pesquisa, e o laranja aqui significa o número que nós tínhamos 5 anos antes da pesquisa de 2018. Então, por exemplo, na Alemanha, 42, 41% dos judeus pesquisados tinham sofrido alguma ofensa ou alguma ameaça. 40%. E para vocês terem ideia desse número, na Europa hoje nós temos perto de 13 milhões de judeus, então 40% nós estamos falando aí de 5 milhões de judeus que em um ano, ou nos 5 anos aí, sofreram alguma ameaça. E depois nós temos aí em ordem decrescente, o que nós temos mais baixo número aí é na Hungria, que chega próximo aí a 22% das pessoas pesquisadas responderam que sofreram alguma ofensa ou foram ameaçados nos 5 últimos anos antes da pesquisa. E em azul, nós temos a barra dos judeus que foram ofendidos ou ameaçados nos últimos 12 meses do ano, ou seja, no ano de 2018, né? Então vocês veem que em todos os países a barra azul ela é bem maior do que a barra laranja. Ou seja, em todos os países, numa proporção quase igual, nós tivemos um aumento aí de 25 a 30% de aumento de ofensas e ameaças ao povo judeu. E 16 mil entrevistados é uma amostra extremamente significante, considerando, por exemplo, quando nós temos eleições aqui no Brasil, eles fazem as pesquisas de intenção de voto com 2.500 pessoas e chegam a um grau de precisão de mais ou menos 2 pontos percentuais. Então, 16 mil para uma população de 3 milhões é altamente significativo. A gente pode tomar essa representação e dizer que ela é uma representação boa da população de judeus na Europa. E também o que disseram estas pessoas que foram entrevistadas em 2018? Bem, primeiro ponto aí é que 89% deles receberam alguma ofensa de antissemitismo, claro, pela internet. Então, a internet tem sido, para 90% da população judaica na Europa, um meio muito grave de ofensa, de perseguição, de dizer algo contra os judeus. Então, a internet, sem dúvida, e a gente sabe disso, claro, olhando também aqui no nosso país, o quanto esse meio, as pessoas se escondem e passam a agredir os outros, não? 28% deles sofreram algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. 28%, quase um terço dos judeus na Europa sofreram algum tipo de assédio nesse período. E 2% deles foram agredidos fisicamente. Bom, 2% é um número pequeno, depende de como a gente olha. 2% da população de 13 milhões quer dizer que 250 mil judeus, nos últimos 12 meses do ano de 2018, sofreram alguma agressão física. É muita gente. É uma marca muito forte dentro do que nós estamos discutindo aqui. 47% deles, quase a metade, tem uma perseguição, uma preocupação por serem vítimas aí do assédio nesse período, tá? E 40% inclusive tem a preocupação aí de agressões físicas. E aí o reflexo disso, né? 34%, mais de um terço, tem evitado participar de eventos judaicos. Para quê? Para não se expor ao risco de agressão física, não se expor ao risco da humilhação. Os judeus na Europa, um terço deles estão evitando de participar das suas reuniões, dos seus shabás, de suas festas, por motivo de segurança. E 38% cogitam, nos últimos 5 anos, a possibilidade de sair da Europa, a possibilidade de deixar o país em que eles estão vivendo. Então, imagine, no dia a dia, a pressão que não se sente, o coração apertado que não fica, né? Ser judeu sobre esse cenário que nós estamos passando aqui. 50% estão muito próximos de toda essa questão de antissemitismo, vivem isso todo dia.
2% pelo menos já sofreram aí agressão física e mais de um terço deles estão evitando participar das suas reuniões, das suas celebrações nas sinagogas por questão de segurança. Então, irmãos, é isto que nós estamos falando, é um pouco disso que o Daniel Woods estava tentando nos falar sobre a questão de console o meu povo, Nerhamu, Nerhamu Ami, que nós temos que consolar o povo de Israel nesses dias. Agora imagine, esse cenário que nós estamos falando aqui é de 2018, muito antes aí da pandemia, muito antes da guerra que nós estamos atravessando. Imagine o que eles não estão passando hoje. Nós não temos estatística sobre o crescimento desses números nesse ano ou no ano passado, mas, sem sombra de dúvida, com tudo que nós estamos atravessando aí, esses números vão explodir. E aí a pergunta é: onde está a igreja? Qual vai ser o nosso papel? Como nós vamos responder a essa avalanche que eles estão sofrendo aí de perseguição, de injúria, de maus tratos? Que resposta a igreja vai dar a esses irmãos judeus? Bem, no Brasil, migrando um pouco para algo mais próximo, nós temos aí dados da Confederação Israelita do Brasil de 2022. E eles trabalham um pouco diferente. Aqui nós não temos dados estatísticos de pesquisa, mas eles trabalham com registros da quantidade de judeus que foram ofendidos, né? E chegou a informação na Confederação Israelita do Brasil. E em 2022, eles receberam um total de quase 500 denúncias, das quais o que eles consideraram relevantes foram 385, quase 400 denúncias aí significativas. E desses 385, 146, quase a metade deles aí, ou um pouco mais da metade, quase 60%, foram com ofensivas de nazismo. Então aí está crescendo cada vez mais no Brasil também, pessoas que têm tomado símbolo do nazismo, do Holocausto e ofendido os judeus. E quais são esses símbolos? Ao marcar a suástica nazista, né, como desenho aí onde estão os judeus, usar aquela cruz negra como exemplo. Eles citam, inclusive, um caso de uma judia que foi ofendida, um envio de cinzas para a sua casa, e essas cinzas é como uma representação dos judeus que foram queimados, né, durante o Holocausto. Então, ofensivas assim, muito forte, que relevam a essa questão do Holocausto. Antissemitismo e racismo, uma outra grande parte desse número, e aí falando sobre o povo judeu não ser povo de Deus, dizendo que os judeus são como baratas, que os judeus são como ratos e devem ser exterminados, e por aí vai. Então, ofensivas muito fortes também têm crescido em nosso país nesse sentido. Negação, uma parte menor aí, mas também considerável, de 10%. Quanto à banalização do Holocausto, o Holocausto não existiu, o Holocausto é uma história que foi criada para proteger os judeus. Então, os três principais pontos que nós temos aí registrado no Brasil de perseguição a judeus passam por essas três pernas: nazismo, a rejeição, racismo, antissemitismo e negação ao Holocausto. Esses foram os principais casos. E aqui, esses 385, mais ou menos aí dividido por estado, né? E você pode mais ou menos olhar o seu estado, em que posição está aí. Sem dúvida nenhuma, o maior registro que nós temos aí no estado de São Paulo, que somou aí 133 casos, mas nós temos também aí distribuídos por todos os estados esta perseguição. E aqui também, por estado, quais foram os casos mais típicos dos três que nós comentamos por cada um dos estados, né? E São Paulo acaba tendo os três casos, né? Nazismo, racismo e banalização. Então a pergunta, como nós estamos conversando, vai por aí. O que nós vamos fazer com isso, né? Porque
Uma das marcas muito forte que ficou durante a Segunda Guerra, além do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos, inclusive eu estava lendo essa semana sobre a Polônia, né? A Polônia, antes da guerra, tinha perto de 3 milhões de judeus. E desses 3 milhões de judeus, 90% foram exterminados no Holocausto. Então é dramático, é sofrível o que eles passaram na guerra. E uma grande mágoa que os judeus têm, quando nós falamos da guerra, além da questão do Holocausto, é a omissão da igreja. Tem poucos sinais de que a igreja reagiu, de que a igreja ajudou os judeus durante o período da guerra, né? Recentemente, em 2014, saiu um livro muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler, chama Os Judeus do Papa. Depois a gente pode passar para vocês, de Gordon Thomas. Gordon Thomas é um pesquisador inglês e ele fez uma pesquisa com um grupo de pesquisadores, vários documentos durante a guerra, sobre o Papa Pio XII e verificou o quanto ele trabalhou, o quanto ele se empenhou para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são exemplos que têm aflorado agora, mas que muito tempo permaneceu escondido. Então, alguma coisa tem, alguma coisa a igreja fez, e nós temos que tomar isso como exemplo e reagir agora. Por quê? Porque com esse crescimento do antissemitismo em todo o mundo, a pergunta que os judeus vão fazer é: onde está a igreja? O que vocês estão fazendo agora por tudo que nós estamos passando? E claro, nós podemos ter opinião nesse sentido da guerra diferentes. A gente pode dizer, olha, a forma que Israel está fazendo a guerra não deveria ser dessa forma A, deveria ser da forma B. Eles poderiam não evitar de matar tantos civis. Poderíamos aqui criar uma discussão gigantesca sobre como a guerra poderia ser feita, o que nós concordamos, o que nós não concordamos sobre a guerra, e podemos ter pontos diferentes sobre a guerra. Podemos sim, e temos que fazê-lo, inquietar-nos com a situação dos refugiados e mortos em Gaza, das crianças mortas, e orar por elas e ter esse amor e ter esse sentimento de ajuda aos refugiados de Gaza. Mas temos uma questão crítica aqui que nosso país chama o que Israel está fazendo de genocídio. Então, é uma questão também crítica e que nós temos que responder a essa questão. Mas o ponto central que eu quero tratar não é esse. O ponto central é como nós estamos acolhendo, como nós estamos nos dedicando, como nós estamos reagindo a toda essa questão do antissemitismo que está crescendo de forma enorme em todo o mundo e como nós vamos trabalhar esse processo dentro do TJC2 e nós dentro de nossas comunidades. Como nós vamos responder ao chamado de consolar e consolar o meu povo nesses dias. Então a guerra está aí. Os que estão sofrendo, os que estão sendo ofendidos por toda a questão da guerra, está aí. Isso nós não temos nenhuma condição de atuar, de modificar, de fazer diferente. Mas nós podemos e temos que responder à questão da perseguição, à questão dos que estão mais perto e como nós vamos tratar isso de uma forma empática. É claro que a guerra é a última medida. Inclusive, acho que quem falou isso foi o Asher, recentemente. Mas a solução é o amor. Então, a guerra ela não vai ser o fim, mas o que vai modificar toda essa questão de judeus e árabes vai ser a questão do amor. E aí nós temos a nossa responsabilidade dentro do processo, com muita oração, com muito amor desprendido aí aos nossos irmãos e a causa que nós temos com eles. Amém? Então eu gostaria de abrir aí um espaço para comentários, perguntas, vocês fiquem à vontade e depois eu volto com a irmã Ádula para nós iniciarmos nosso processo de oração. Amém? Eu gostaria de agradecer por essas palavras e esses dados. Ontem mesmo eu falava, né, com o Senhor
E eu gostaria de mais informações sobre essa questão, né, que o irmão colocou, da perseguição, como está. Eu achei alguns vídeos, mas eles não trouxeram tantas informações quanto ao que eu recebi agora. Então, eu sei que a sua exposição foi também uma resposta de oração, porque eu faço parte de uma comunidade em Campinas e há pouca abertura para se falar nesse assunto. E eu louvo a Deus porque semana passada nós estávamos num grupo de 200 pessoas e eu falei, Senhor, foi dada uma oportunidade para se fazer um comentário depois que um professor expôs algo, né? E eu falei, Senhor, eu quero falar, eu quero me expor aqui, né? Porque eu creio que se a gente não começar, nada vai acontecer, né? E eu louvo a Deus porque ao fim da minha breve exposição, pelo menos uma pessoa veio me dizer, né, o quanto foi bom para ela ouvir aquilo, então eu louvo a Deus por isso. E eu peço oração porque hoje eu estarei num grupo também com mulheres e novamente eu quero levar, né, o assunto, então que o Senhor me conceda a oportunidade e a graça e toque os corações, né, e convença os corações. Obrigada. Ayrton, eu também quero agradecer, se foi muito bom, esclarecido tudo, e realmente estamos numa guerra da mídia que influenciando as igrejas, e quando eu estava com essa igreja na semana passada, eu fiquei assustada, eu falei, vocês estão orando para Israel? Não. Não, nós temos pessoas dentro da nossa comunidade que é a favor das Hamas, até isso, e tem dividido nossa igreja. E eu fiquei assustada, eu orei, Jesus, como eu posso mostrar? Então, eu simplesmente, nós temos que estar bem consciente que esse mundo está sendo influenciado do diabo. Apocalipse disse que todas as nações, todas as línguas, raças, e são sob a influência do Satanás. E é claro que a coisa que ele domina é a mídia. Então, eu encorajei essa igreja, olha, vocês precisam olhar, não para o que a mídia está falando, mas o que a Bíblia fala, as promessas. E eu li Romanos 12, eu li sobre o novo homem que a barreira está quebrada, porque vocês estão levantando uma barreira de novo. E eu acredito essa é a maneira que nós podemos ajudar outros. Olha, qual voz você está ouvindo? Apocalipse disse, ouve o que o Espírito está falando para as igrejas. 7 vezes, 7 igrejas foi Jesus falando, ouve. Por quê? Porque estamos em tão perigo. Satanás é enganador. Ele fala, pai de mentira. Então, ele vai influenciar a mídia, influenciar pessoas de acreditar em mentiras e não orar para Israel. Eu sou assustado com pouco oração das igrejas para Israel. Mas muito obrigada, Vailton, foi importante de tocar nesse assunto, consolar, porque realmente, em todas as áreas, nós estamos seguindo como a Segunda Guerra Mundial, silenciando, onde nós deveríamos estar gritando. Eu agradeço as palavras, né, o ensinamento, a irmã também, exatamente, é isso que nós temos buscado, não é, irmãos? Porque é impossível nós estarmos no grupo que é a qualidade do novo homem, o rumo ao novo homem, se nós não entendermos esses passos, não é? Do messiânico, dos judeus, dos gentios. Então, é maravilhoso nós, assim, estarmos aprendendo e interessarmos pelo assunto, porque quando a irmã fala de nós filtrarmos a mídia, é verdade, porque muitas vezes a gente ouve, vê e até tem discussões com os irmãos, um a favor, outro contra, é Hamas, é Israel, não sei o quê, e isso gera um pouco de inimizade entre as pessoas também. Mas se nós estamos olhando no que é certo e sabemos o propósito do Senhor, há vitória, e nós cremos nisso, não é? Porque nós sabemos que Israel é o povo escolhido, é a menina dos olhos, então é a promessa, não é? E quando fala de empatia, da dor, se nós não sentirmos a dor que eles estão sentindo, nossas orações muitas vezes são vazias. E o importante é isso, sentir, consolar, orar e chorar por eles também.
né? Que é o povo escolhido e nós fazemos parte. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Cleide. Amém. Vailton, muito obrigada. E eu estava aqui meditando em tudo isso, e creio que oração é orar mais ação, né? No grupo, na comunidade onde eu participo, todo mês de janeiro, existe ali uma oportunidade onde jovens se reúnem num curso de imersão, né? E eu já fiquei assim alerta e para poder levar o tema sobre Israel para os jovens, que é a geração que vai trazer Jesus de volta, vai dar continuidade na obra, né? Isso se não acontecer na nossa geração ainda. Então, que a gente possa lembrar que a volta de Jesus está próxima. Mas para que Jesus volte, as promessas precisam se cumprir. E as promessas incluem especialmente as promessas para Israel e os judeus. Não pode nas nossas comunidades, na igreja que a gente participa, não estar se falando sobre isso. E se não está, temos que orar, jejuar e buscar oportunidades para que esse tema não falte e suba na lista de prioridades, porque disso depende a volta do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Elane. Eu gostaria de acrescentar também que e enfatizar de novo que temos que cuidar como nós no Brasil não temos muitos canais que estão dando fatos e informações corretas. Vocês sabem que o nosso governo, infelizmente, apoia até o Hamas, não somente palestinos, mas a organização terrorista. E quando é projetado nas notícias que 26 mil palestinos morreram, os palestinos, o Hamas, ele inclui o número de soldados com armas na mão, estão embutidos nesse número. Então, eles não separam civis e soldados com armas na mão, com guerreiros que o terrorista que só tem morte na mente. Então, é uma aglomeração. E pela religião, assim, eles têm a mente de matar qualquer um. Então, nós temos que cuidar muito. E eu quero dizer também que TJC2 sempre fala que amar os judeus não significa odiar os palestinos, porque tem todos os grupos que eu conheço, e a Asher Tratter também enfatiza que eles têm, todos os grupos messiânicos em Israel têm momentos e procuram amizade com palestinos, com os árabes cristãos, lógico, com árabes cristãos, e tem muitos. Então, e nós temos, inclusive, um homem, um pastor árabe palestino, dentro da liderança de TJC2 Internacional. Então, isso não significa, nunca deve ser, que odiamos os palestinos, odiamos os árabes ou até os muçulmanos, porque eles estão sendo manipulados, muitos deles. Então, nós queremos amar, sim. E TJC2 é a favor disso, que todos que aceitam Jesus como Senhor ou aceitam o príncipe da paz, essa é a solução, como o Vailton falou. Essa é a nossa solução. Por isso nós queremos orar hoje. Amém. Obrigado, irmã. Vailton, posso só dar um recadinho? É que falando sobre amor carnal e amor espiritual, tem um vídeo muito bom que foi legendado no canal do TJC2 no YouTube, em que a Braha, a nossa líder lá do TJC2 em Israel, ela entrevista um pastor árabe. É Uhum, muito bom esse vídeo. que E já bom. está legendado em português. Seria muito legal se os irmãos, quem não assistiu ainda, acessasse o site do TJC2 e ouvisse essa ministração, né? Olha, obrigado, Beth. Mais alguém? Então, irmãos, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e vamos nessa batida, né? Que nós precisamos
aumentar aí nosso senso de empatia, né? Entender a dor e tomar a dor como a dor nossa, como a dor da noiva, como a dor da igreja e consolar o povo de Deus. Amém? Sim, Deus eterno, tu és Rei de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tu és Rei das nações, todas as nações submeterão a ti, porque tu és Deus, tu és o eterno, e queremos exaltar o teu nome, Senhor. Deus errado, o único Deus, digno de louvor, digno de adoração, e nós queremos entregar o teu povo Israel, Senhor, nesta manhã, que está sofrendo, que está chorando, a falta, o massacre que eles experimentaram, Senhor, cada família sofrendo, chorando os seus entes queridos. Então, Senhor, nós queremos, coloque em nosso coração empatia, compaixão. Tu és o Deus conhecido como Deus de misericórdia. E ajuda-nos aqui no Brasil, Senhor, de orar para Israel, de ficar de pé e dizer não. Está escrito na tua palavra que tu amas, tu tens chamado esse povo para ser bênção. E teus propósitos são maravilhosos. Então, Senhor, basta nós só te adorar, te bendizer nesta manhã. Une nossos corações, Senhor, para que realmente todos os povos possam encontrar salvação em Ti, Senhor. Para que o Teu povo possa encontrar salvação. Para que os palestinos, especialmente esses palestinos com coração aberto, sofrendo a manipulação e desses terroristas, Senhor, que eles possam te encontrar, entender, te buscar, Senhor, buscar os judeus no Muro de Lamentações e encontrar o Deus de Israel, o teu coração de amor. Em nome de Jesus, amém. Amém.